compartilhar o PowerPoint agora. Só vou fazer um comentário aí de uns 10, 15 minutinhos, tá? Ó, mais ou menos isso, 15 minutinhos. A gente comenta o que nós discutimos já na última aula, aí é só na fala. Não vou colocar nada porque já teve, né? Nós já fizemos essa aula. Foi só para dar uma retomada aí no que nós falamos, tá? Nós falávamos na última aula sobre o processo, ou procedimento, melhor dizendo, especial, né? Aí nós falamos da aplicação da Lei 9.099, lembra que nós temos procedimento sumário, né, ordinário, sumário e sumaríssimo, não é isso? E aí falamos inicialmente da aplicação da Lei 9.099 para alguns procedimentos especiais, né? E que a lei, nós citamos uma lei, que foi a Lei 11.313, né, de 2006, que alterou artigos na Lei 9.099, os artigos 60 e 61, tá? Da Lei 9.099, tá certo? E também fez alterações naquela Lei 10.259, no que tange ao artigo 2º. Lembra que a nossa discussão começou por aí? E a Lei 10.259, ela versa sobre os juizados especiais criminais no âmbito da Justiça Federal, estadual e federal, tá? E que, com relação à Lei 9.099, no que se refere ao artigo 60, não é? O juizado especial criminal é provido por juízes togados ou togados e leigos, lembra disso? Que tem competência para conciliação, julgamento, execução de infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão entre os crimes, continência e tudo mais, lembra disso? E que lá no parágrafo único ele faz referência à transação penal, né? Um instituto da transação, que na reunião de processos perante o juízo comum, ou também no tribunal do júri, deixa eu ir, às vezes eu dou uma paradinha aqui só para admitir o colega que está chegando aqui, tá? Decorrente de aplicação das regras de conexão e tudo mais, eu posso observar as regras vinculadas ao Instituto da Transação Penal, não é isso? Então é importante que nós tenhamos essa lógica e que lá no artigo 61 da Lei 9.099, ele vai definir para nós quais seriam, né, tecnicamente, as infrações de menor potencial ofensivo para efeito da lei, né? Daquela lei que é a Lei 9.099, tá certo? Que seriam, por exemplo, as contravenções penais, tá certo? E aquelas que os crimes, né? Na verdade, que a lei comine a pena máxima de até 2 anos, ou seja, não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa, tá? E lá na Lei 10.259, é praticamente a mesma redação no que tange a questão da transação penal no parágrafo único do artigo 2º. Então, né, depois dá uma olhadinha. O que tem que ficar dessa parte? O que tem que ficar dessa parte? A instituição, né, de uma opção que é a transação penal, tá? E a transação penal, ela vem... Vamos lembrar das outras discussões que nós já até fizemos sobre as questões vinculadas principalmente a essas mudanças alternativas no direito penal e no processo penal. Vamos lembrar disso? Por que nós institucionalizamos uma série de medidas que aparentemente seriam muito benevolentes ao acusado, ao réu, não é? Primeiro, porque o modelo que nós adotávamos ao longo da nossa história, não é? E isso desde sempre, né? Mas desde o começo do processo de encarceramento. Lembra que o processo de encarceramento, num dado momento, ele é basicamente vinculado a uma custódia. Lembra disso? Né? Nós fizemos isso em aula. Tá? Eu mostrei para você que as penalidades no passado elas eram cruéis, degradantes, e que a pena de prisão, eu já falei isso em sala, a pena de prisão ela não era pena, ela era a própria custódia. Por quê? Porque a pena era cruel, não é? A pena era
cruel. Então, nesse sentido, né, nós, ao longo da história, fomos repensando a maneira de punir. E para os crimes de menor potencial ofensivo, nós entramos, por exemplo, uma série de alternativas. Na reforma de 1984, né, lembra que a lei 7.209, né? A lei 7.209, ela trouxe uma série de mudanças no direito penal brasileiro, entre elas, né, as penas, por exemplo, alternativas, penas restritivas de direito e tudo mais. Bom, se você fizer uma conexão de mudanças, a lógica da transação penal é muito parecida com isso, né, que a gente chama de pena alternativa. A transação não é uma pena, tá? Não é isso que eu estou dizendo. É que elas têm, né, objetivos similares, tá? Objetivos similares. A transação penal, ela é trazida para nós lá no artigo 76 da Lei 9.099, né? Numa condição muito interessante. Eu estou dizendo para você, né? Olha só, lá no artigo 76, que diz que, havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada e não sendo caso de arquivamento do processo, o MP poderá propor, ó, quem faz essa proposta, o Ministério Público, pode propor a aplicação, né, imediata de uma PRD. E você lembra que a PRD, ela não consta como preceito primário, lembra disso? Lá nos crimes, né, do Código Penal, na parte especial. Então, né? Então eu poderia ter a multa, poderia ter as PRDs já colocada de imediato, cessando, né, qualquer possibilidade de você ter uma ação, né, penal, tá? Então, esse é um detalhe. É importante pensar onde se encaixa a transação. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, quem não pode ser beneficiado com a transação, porque a transação penal é considerada um benefício ao réu, ao acusado, ao réu, né? Então seria um benefício, tá? Então já tem uma troca, né, de imediato, se ele aceitar, é claro, né? Então, olha, eu não posso ter a proposta se, lembra do artigo 2º, no parágrafo 2º, melhor dizendo, do artigo 76 da Lei 9.099, né? Ó, se o autor, né, ele ter sido já, né, condenado por uma infração, por prática de crime, né, e ele tenha sido condenado a uma PPL por sentença já definitiva, tá? Então, se ele já foi, né, esse sujeito que poderia ser beneficiado com a transação se ele já foi condenado, né, pela prática de crime por uma pena privativa de liberdade. Esse não pode, tá? Ele não pode ser beneficiado, tá certo? Se ele já foi beneficiado alguma vez, num período de 5 anos, lembra disso? 5 anos, tá? E aí, aquela análise no inciso 3º do parágrafo 2º da Lei, né, 9.099, em seu artigo 76, quando a gente tem aquela análise que é trazida pelo artigo 59 do Código Penal, lembra? Que o juiz faz a análise das circunstâncias judiciais, onde ele avalia os antecedentes, né, a conduta social do agente, a personalidade, né, motivos, circunstâncias, né? Então, isso é extraído daquele artigo 59, né? Lá tem mais coisas, tá? Mas nesse sentido você teria esse quadro, não é? Se a proposta é aceita, pelo autor, né, da infração, né, e também pelo advogado, aí o juiz vai apreciar, tá? Então, se foi acolhida a proposta do Ministério Público, né, aceita pelo autor, aí o juiz vai aplicar a pena. Quem aplica a pena, aí já é uma PRD, não é uma PPL, né, ou a multa. E aí, quais são as vantagens? Bom, primeiro que não tem a PPL. Segundo, não gera reincidência, tá? E aí, é óbvio, né? Eu não teria um efeito condenatório, portanto, eu não teria reincidência, tá? Não teria geração de maus antecedentes, tá certo? Lógico, há um registro, tá? Né, judicial, por quê?
para que esse sujeito, num período de 5 anos, não seja, de forma equivocada, beneficiado de novo, tá? Tudo bem? Bom, aquela sentença, né, proferida pelo juiz, né, eu posso, obviamente, apelar, tá? Posso não concordar, né, mas é possível isso, tá? É óbvio, né, você tem aí, né, os antecedentes criminais, mas que não registra-se como, né, um quadro de reincidência posterior, tá? Então, é um direito penal consensual, nós estamos diminuindo aí, né, essa carga do devido processo legal, né, obviamente, tá? Estou mitigando todo esse conjunto, tá? E, óbvio, cabe aos crimes de competência do juizado especial do GCRIM, né, os chamados crimes de menor potencial ofensivo, né, e obviamente você tem esse cenário aí de pena máxima e abstrata até 2 anos e as contravenções, tá? É importante pensar nesse detalhe aí. Bom, então tem que se preencher aqueles quesitos do artigo 76, lá do parágrafo 2º, tá? Então é importante que nós tenhamos esse quadro. O acordo, então, é homologado pelo juiz e nós temos extinta a punibilidade, tá? Já está, a hora que o autor da infração e o seu defensor aceitam, né, a transação, já está extinta a punibilidade? Está desde que se cumpra aquilo que foi exigido, as medidas impostas. Tá? Se ele cumprir a pena restritiva de direito e se pagar a multa, se for o caso, aí sim, tá? Está extinta a punibilidade. E se ele não cumprir as condições impostas, né, aí vai voltar para o processo comum, tá? Tudo bem? Aí responde pelo processo comum, tá? Uma vez cumpridas as medidas acordadas, pronto, extingue-se a punibilidade e não é possível mais oferecer uma ação penal contra esse sujeito por aquele crime, tá? Lembrando, 5 anos não posso ser beneficiado, né, de novo, por esse mecanismo e não gera reincidência, tá? Bom, aí nós falamos também dos crimes contra o idoso, que embora eu possa ter pena maior de 2 anos, né, mas o artigo 94 da Lei 10.700, confundi agora a lei do idoso, acho que é 10.741, né? Eu ia falar outra 10.257 é outra lei, né? É 10.741, Estatuto do Idoso, tá? Dizendo que os crimes, né, contra idosos previstos nessa lei, cuja pena privativa máxima vai até 4 anos, não ultrapasse 4 anos, até 4 anos, né, aí eu teria sim a aplicação da Lei 9.099. Aí quem está dizendo isso é a Lei, né, 10.741. Depois dá uma olhadinha aí, ver se eu acertei essa lei, né? Tudo bem? Tranquilos? Bom, é só esse detalhezinho. Depois, agora é jogo rápido, só para lembrar os crimes falimentares. Você tem que dar uma olhadinha nos crimes falimentares. Nós temos especificidade ou especialidade, tá? Porque a Lei 11.101 de 2005, aquela lei que regula o quê? A recuperação judicial. Então, se você vai lá no seu Código de Processo Penal, né, o procedimento, né, nos crimes falimentares não está mais lá. Nós temos agora a Lei 11.101 de 2005, que regula a recuperação judicial, extrajudicial, falência do empresário, não é, a sociedade empresária, tá? E revogou os dispositivos, deixa eu ver aqui, vamos só lembrar, acho que é 500 e pouquinho, né? Isso, 503 a 512, eles estão revogados, tá? Pela Lei 11.101, tá? Então vai apurar os crimes falimentares, você tem que olhar o quê? Legislação específica, legislação especial. Qual? A Lei 11.101, tá? Aí, esse é um detalhe importante nos procedimentos especiais. Alguns estarão ainda presentes no Código de Processo Penal, outros estarão na Lei 9.099 e outros em lei especial, tá? Então aí depois você dá uma lida nesses artigos, né, lá
eu acho que eu coloquei do 183 em diante dessa lei, tá? Principalmente para quem milita na área empresarial, é muito importante fazer essa observação aí, né? Lógico. Falamos também dos crimes de responsabilidade dos funcionários, né, dos funcionários públicos, tá? Até fizemos crítica com isso, né, que os delitos cometidos por funcionário público no exercício da sua função, na verdade, seriam crimes funcionais previstos no artigo 312 a 316 lá do Código Penal brasileiro, né, que na verdade a expressão crime de responsabilidade seria uma expressão digamos, inexata, né, ou pouco adequada, enfim, né, exatamente nesse sentido, né, de que os crimes de responsabilidade mesmo estariam vinculados àqueles, né, ligados a órgãos públicos, como o Senado Federal, Câmara dos Vereadores, enfim, esse conjunto todo, tá? Então nós teríamos crimes funcionais próprios, né, que seriam delitos que são cometidos exclusivamente pelo funcionário público, tá? E nós teríamos os impróprios, que você poderia ter a participação de pessoas que não são efetivamente funcionários públicos. Se você fazer a leitura lá dos crimes funcionais do Código Penal, você vai perceber isso, né? É o caso do peculato furto e quem não é funcionário público. Embora o crime seja viabilizado pelo funcionário público, aquele outro está cometendo um furto simples, né? Então, nós falamos sobre isso, falamos, né, do artigo 316, da concussão, onde eu tenho excesso de exação, né? É importante pensar nesse caso, porque o procedimento especial voltado apenas para crimes funcionais são afiançáveis, 312 ao 326, tá? Aí há uma exceção no 316, parágrafo primeiro, né? Que fala do excesso de exação, né? Vamos até conferir isso aqui, né? Ó, lá no Código 316, né? Ele fala aqui, ó, concussão 316, excesso de exação, o parágrafo primeiro, né? Em que você tem essa exceção, tá? Temos também o 318, né? No 318, tá? No 318, lá do Código Penal brasileiro, tá? No 318, por que eu fui fechar, né? No 318, deixa eu só achar ele aqui. De novo, devia ter deixado marcado aqui, ó. 316, 318, tá aqui, ó, né? Que seria a facilitação, vou deixar marcado aqui já, né? Vou deixar marcado, né? Seria a facilitação do contrabando e do descaminho, né? Que são outros crimes. Aí o crime do funcionário público seria, né, permitir esse contrabando e esse descaminho, né? Tranquilos? Então, esse é um detalhe importante. Aí, lá no Código Processo Penal, pode anotar aí, né? Você vai lembrar, nós temos o procedimento, tá lá no Código Processo Penal, no 513, tá? No 513, tá? Tudo bem? Né? Que o 513 diz que os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, né, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade da apresentação de qualquer dessas provas, tá? Então, aí, do 513 em diante, até o 518, você vai ter esse procedimento especial que versa, né, dos crimes contra, né, a administração pública perpetrados por funcionário público e, portanto, temos um procedimento especial aí à parte. Nesse caso, está lá na lei, né, no Código de Processo Penal, tá? Tudo bem? Crimes contra a honra também nós falamos um pouquinho, que abrange delitos contra a honra, inclusive furando um pouquinho a lógica do princípio do direito penal, que é a taxatividade, né? Lembra do princípio da taxatividade, né? Aí você pode incluir lá no 519 a difamação também, né? Porque o 519 fala que no processo por crime de calúnia e injúria para o qual não haja outra forma estabelecida na lei, observar-se-á, né, o disposto aqui no Código de Processo Penal, tá? Tranquilos? E aí, nesse caso, inclui-se também a difamação, né? Então, você tem isso aí disposto lá no
no artigo 519 até 523, né? E aí, detalhe, né, que você tem algumas coisas importantes aí, né? Que excluem-se os crimes contra, né, a honra previstos em leis especiais, como é o caso da legislação eleitoral, tá? Legislação eleitoral, beleza? Então, esse é um cenário também que a gente deve considerar, né? E aí, meu amigo, beleza pura, Cleomar? Chegando aí para fazer parte conosco, né? Então, beleza pura. Então, você tem esse cenário todo, né? Então, antes de receber a queixa, o magistrado deverá oferecer às partes oportunidades de reconciliar. E tem essa diferença, lembra disso? Nós temos essa pequena diferença aí, ó. Antes de receber a queixa, lá no 520 está escrito isso, né? O magistrado ele vai oferecer a oportunidade da reconciliação nos crimes contra a honra, fazendo-os comparecer à sua presença, ouvindo-as em separado, né? Muito interessante esse mecanismo, sem advogado, tá? Não se lavrando o termo, certo? A designação de audiência de conciliação é obrigatória nesse caso. Principalmente, aí é um detalhezinho, né? Você está percebendo um detalhezinho do procedimento especial nesse caso, tá? Então, caso o juiz perceba que é possível, né, fazer a reconciliação, aí ele vai promover isso na presença do advogado, tá? Na presença do advogado, tá? Dos advogados, isso está descrito lá no 521, tá? Então, é causa de extinção, né, de punibilidade também. E aí, outro detalhe lá do princípio da taxatividade, viu, gente? Não está presente lá no artigo 107 do Código Penal. Detalhe importantíssimo nesse caso, tá? Então, é importante pensar nessa lógica. Dá uma olhadinha nisso depois, né? Então, a queixa é arquivada se a reconciliação é, né, efetivada, tá? E aí tem aí casos, né? Depois você dá uma olhadinha lá nos crimes contra a honra, né? 138, o caso da calúnia, o 139, do caso da difamação, e a injúria no 140, tá? Depois nós ficamos um tempo falando sobre os procedimentos nos crimes contra a propriedade imaterial, né? Que são os crimes que protegem a atividade criativa do ser humano, parte de intelecto e tudo mais, né? Então, aí nós temos o procedimento a partir do 216 aí, né? Então, esse é um detalhe importante, crimes contra a propriedade intelectual. Lá no Código Penal, você vai achar isso no 184 em diante, né? Só confirmando para você aqui, né? Tá aqui, ó, 184, né, dos crimes contra a propriedade intelectual. Ele fala da violação do direito autoral, da usurpação do pseudônimo, só que aí nós temos isso revogado, tá? E aí você vai observar esses detalhes aí, ó, violação de direito autoral, né? E aí um quadro importante, né, também. A usurpação foi revogada pela Lei 10.695, estou olhando aqui no meu Código Penal, tá certo? No 186, ele dá detalhes do procedimento, tá? No 186, lá do Código Penal, ele dá alguns detalhes do procedimento, ó. Procede-se mediante queixa, né, no inciso 1º, nos crimes previstos lá no 184, né, dos direitos autorais, ação penal pública incondicionada dos previstos. Então, você tem uma receitinha de bolo aí no 186, tá? Então, anota aí, faz uma marcação no seu vadimeco, depois pode ajudar, tá? Tem outras legislações, né, legislação específica, como a Lei 9.279, de 96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Aí falamos dos crimes contra as patentes, né? Então, fizemos a leitura, inclusive, dos crimes contra desenhos industriais, né? Falamos sobre isso, contra as marcas, tá? Crimes contra indicações geográficas, né? Concorrência desleal e assim por diante, tá bom? Falamos sobre todo esse conjunto aí, né? E no último tema nosso, antes de entrar lá no Tribunal do Júri, foi a questão vinculada à restauração de autos
destruídos ou extraviados, né? Autos do processo, né, que são os documentos e demais, né, elementos que constituem toda aquela gama de materiais que são usados pelo juiz para ele, né, e pelas partes também, pelos advogados, para poderem seguir, né, no processo, tá? Todo aquele conjunto. Se eu tenho extravio de parte ou de totalidade, eu preciso recuperar. Isso se dá por meio de procedimento, né, judicial. Então, tem um processo específico para isso, tá? Então, os atos processuais são registrados nos autos. Eu preciso daquilo ali até para ter, né, toda a documentação, perfeito? Então, isso é muito importante, né? O que se restaura são os autos. Eu não vou restaurar o processo, não tem que fazer de novo, né? Então, houve perda, houve desaparecimento, houve ruína, extinção desse material. E para que sejam restaurados, né, os autos simplesmente perderam, não tem justificativa, perdeu. Então, tem que fazer um procedimento para isso. Então, depois do oferecimento da denúncia da queixa, o inquérito passa a integrar os autos processos. Então, o inquérito também é parte da restauração, viu, gente? Importante isso. E lá no artigo, aí tem que voltar lá no Código de Processo Penal, e lá no Código de Processo Penal, a partir do artigo 541, quer ver? Tá aqui, ó, do 541 você vai estar, ó, do processo de restauração dos autos extraviados ou destruídos, tá? Tá lá no 541, até o 548, é curto, né? Até o 548, tá certo? E aí encerra, né, a última aula. Eu falei brevemente, rapidamente, sobre o Tribunal do Júri, tá? Que é a nossa aula de hoje. Eu fiz uma introdução na aula passada, tá? Tranquilos, então, né? Então, essa revisão ajuda um pouquinho, tá? Estou falando aí do que nós comentamos na última aula, tá? Tranquilos? A partir de agora, então, eu vou compartilhar com você o slide da aula de hoje, tá? Eu acho que a Milena já enviou, eu mandei para ela, era 5h30, mais ou menos, 6 horas, né? Mandei para ela e ela já deve ter compartilhado com vocês aí. Foi um PDF onde eu tenho as aulas, está escrito Tribunal do Júri, tá? Então, nós vamos fazer o trabalho em cima desse material. Quem entrou agora, não ouviu o que eu falei no começo, né? Que foi exatamente em relação aos exercícios, tá? Vou passar mais uma lista, a gente vai fazer mais uma lista. Semana que vem eu vou trabalhar as 2 listas, porque eu já vou quase terminar Tribunal do Júri, né? Quase terminar, tá? Ele é longo, mas a gente vai dar uma avançada hoje, tudo bem? Então, pega lá o seu slide aí, que eu vou compartilhar o meu aqui, ó. Tá? Um segundinho aqui que a gente já compartilha, tá? Tudo bem? Então, vamos lá, vamos procurar. Carregar do computador, direito, processo penal, hoje dia 22, tá aqui, eu coloco por data, né, fica mais fácil, vamos ver aqui. E aí nós, né, já começamos a falar um pouquinho sobre isso, eu dou mais uma recapitulada no que eu já falei e a gente continua, tá? Então, tá aqui. Vou colocar em... Deixa eu ver se eu já coloquei. Tela cheia, tá? Me dá um alô aí, se você consegue ver uma tela com Tribunal do Júri, professor Rogério. Tá ok? Consegue enxergar? Sim. Oi? Tá tranquilo, todo mundo? Então, beleza, né? Bom, Tribunal do Júri, nós já comentamos rapidamente, assim, de forma bem, digamos, introdutória, né? E aí, nós temos alguns elementos extremamente importantes, né? Tem uma história, tem um conjunto de garantias, de direitos, né? Que aparentemente a gente às vezes nem percebe, né? A gente vai lá e vê aquele teatro todo e, na verdade, nós estamos diante de uma garantia fundamental, com uma importância histórica, com uma importância vinculada à liberdade, com uma importância vinculada à participação do povo em decisões que seriam eminentemente do judiciário, né? E elas passam a ter essa participação, tá? Então é muito importante que a gente entenda isso como operadores do direito, estudantes do direito, né? Muitos vão até talvez militar aí na área, né, jurídica como talvez até escritores, né? Em pouco tempo. Então é importante, né? Ter
essa percepção, tá? Então, no primeiro momento, e que nós já havíamos comentado lá na última aula, a parte constitucional do tribunal do júri, né? É considerado procedimento especial, viu? Nós estamos dentro de procedimento especial ainda, tá? Então, é considerado procedimento especial, tá? O tribunal do júri, então, é um procedimento especial, tá? E aí a gente vai lá na Constituição, ele é uma garantia para nós, tá lá no artigo 5º. Se está no artigo 5º, já é uma garantia, lembra disso, né? Então, nós temos as garantias fundamentais, algumas individuais, outras coletivas. As garantias, né, de primeira dimensão, estão vinculadas aos direitos civis e políticos, estão vinculados à liberdade, né? E aí você tem direitos individuais, tá? Né? Aqueles que estão vinculados à ideia de igualdade são os direitos sociais, né? Resumidamente, na Constituição, nós teríamos os direitos econômicos, direitos sociais, os direitos culturais, tá? Então, lá no artigo 5º, o inciso é o 38 da Constituição, é reconhecida a instituição do júri, né? Com a organização que a lei, né, que lidera a lei, o contrário aí, né, que a lei lidera, né, que lidera a lei, asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo de votações, a soberania dos vereditos e a competência do julgamento para os crimes dolosos contra a vida. Então, nós temos, né, aí uma organização. Então, duas coisas importantes para nós. A Constituição assegura a instituição do júri e, obviamente, a organização estabelecida em lei, é óbvio, né, mas de uma série de questões importantes, como a plenitude de defesa, o sigilo de votações, a soberania dos vereditos e a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, tá certo? Bom, e nesse sentido, se, obviamente, eu não tiver essas garantias, eu não vou ter o meu direito a um devido processo legal, não é isso? Tá? E aí esse direito ao devido processo legal, ele está vinculado a uma série de outros princípios. Você lembra muito bem que você já estudou isso várias vezes, né? Ó, então vamos lá, ó. Inexiste autêntico devido processo legal, que está lá no artigo 5º também, né, no inciso 54 da Constituição, se não forem assegurados aos acusados, de um modo geral, o contraditório e a ampla defesa. Né? Então, isso são princípios gerais aí dentro, né, do direito. No direito penal, eles assumem um papel especial, dada a condição que o direito penal, inclusive, pode ceifar a liberdade do indivíduo, né? Que é um direito inalienável, mas você tem aí algumas possibilidades, nós lembramos disso, né? Então, aí, inclusive, é para isso, tá? É para isso. É para eu ter uma justificativa razoável, plausível para tirar a liberdade do indivíduo. Não é isso? Olha, eu vou tirar a liberdade, mas eu preciso de ter uma ampla defesa. Tá? Então, com todas as defesas, com todas as possibilidades, ele, né, não se viu livre em função das suas provas, então ele merece realmente estar preso, né? Ele merece perder a liberdade, tá? Mas isso é atribuído principalmente no caso da plenitude de defesa, tá? Então, ó, no processo penal, há de se exigir o cumprimento dessas garantias. Veja, os princípios que norteiam o processo penal, bem como o direito penal, mas principalmente o processo penal, são garantias. Garantias para nós enquanto cidadãos, tá? E no tribunal do júri eu tenho algo a mais. No tribunal do júri eu tenho algo a mais. Assegura-se ao acusado a plenitude de defesa. Grifa esse negócio aí no seu caderno, tá? Grifa esse negócio aí. Grifa lá, plenitude da defesa. Isso é extremamente importante. Isso é maior que a ampla defesa. Tá? Isso é mais amplo do que o amplo, né? Então, a diferença entre a ampla defesa, né, que é a garantia aos acusados de modo geral, e a plenitude de defesa, que é fundamental no caso do tribunal do júri,
Quando você fala em amplo, você está falando em alguma coisa grande, extensa, larga, vasta, não é? Quando eu falo que é pleno, de plenitude, né? Pleno aí, ó, plenitude vem de pleno, é porque é algo completo, é perfeito, é absoluto, tá? E se diante de uma plenitude de defesa, olha aqui para mim, né? Você que está aí, né, agora, né, aproveitando para jantar também, mas olha aqui para mim, ó, tá certo? A plenitude de defesa, imagina. Então, depois que ele teve, né, inúmeras possibilidades, aí ele é condenado. E essa condenação, depois de uma plenitude de defesa, faz com que nós tenhamos a legitimidade dessa pena aplicada. Percebeu aí? Por que ele tem essa... alguns vão falar, é benefício demais. Não, é a garantia da legitimidade da aplicação da pena, considerando que a liberdade é um direito, né, inalienável. Artigo 5º da Constituição, caput. Todos são iguais perante a lei, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, lembra disso, né? Então você tem esse cenário, tá? Então a plenitude de defesa, ela tem objetivos importantes, tá? Posso falar objetivo, mas tem objetivos. Vamos olhar. Vamos dar uma olhadinha, ó. Opa, passou demais. Aumentar a possibilidade de defesa. A plenitude de defesa, então, ela aumenta a capacidade do acusado, do réu, de se defender por meio de instrumentos, né, e recursos que estão previstos, obviamente, na lei. Tanto é que fala assim, qualquer coisa a gente alega lá um cerceamento de defesa, porque é muito amplo. É pleno, na verdade, tá? Então, aí vem o segundo item, aí, vinculado ao objetivo. Olha, evitar qualquer forma de cerceamento de defesa. Então, no tribunal do júri, portanto, a defesa ela deve ser simplesmente absoluta. Ela deve ser simplesmente integral. Ela deve ser simplesmente perfeita. Tá? A sustentação aos jurados de teses desconectadas das provas, mal feitas, mal elaboradas, né, sem lógica, tá? Obviamente, leva à condenação do réu. Porque se nós, da defesa, não conseguirmos convencermos o jurado, o réu vai ser condenado. Certo? E que se ele seja condenado é porque realmente ele é culpado e teve absolutamente todas as chances, todas as possibilidades da sua defesa. Isso torna a pena legítima, tá? No processo em trâmite do plenário do júri, a atuação apenas regular, né, do advogado, da defesa, coloca em risco a liberdade do réu. Ela não pode ser mais ou menos, tá? Então a defesa técnica tem que ser perfeita, tá? É fundamental que o juiz, inclusive, observe isso. É fundamental que o juiz observe isso, tá? Para garantir aí a plenitude de defesa, tá certo? É muito importante isso. Então, traçar uma lógica de raciocínio em cima disso. Olha, eu vou punir o indivíduo, mas eu estou punindo o cara que teve todas as chances possíveis de defesa e realmente não conseguiu provar a sua inocência. A pena é legítima e deve ser paga, óbvio. Certo? O STJ, decisão do Tribunal do Júri, é soberana, é regida pelo princípio da livre convicção e não pelo que está escrito lá no 93, inciso 9º da Constituição, que está aí destacado para você, né, que lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura observando os seguintes princípios. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados todas as suas decisões. É importante isso aí, ó. Fundamentadas todas as decisões. Porque o detalhe, os jurados, eles não precisam fundamentar. Os jurados não precisam fundamentar. Então não segue isso. Tá? Por isso está falando lá, ó, a decisão do Tribunal do Júri é soberana, é regida pelo princípio da livre convicção. E não pelo que está escrito no 93, né? Inclusive caput e
né, o parágrafo, o inciso 9º, tá? Lá no inciso 9º ele é específico sobre isso, dizendo o seguinte, olha, que é fundamentada todas as decisões do tribunal do júri, não, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes, seus advogados, ou somente a esse, e em caso, né, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Cuidado, nós vamos precisar disso daqui a pouco, tá? Vamos precisar disso, dessa parte final aí daqui a pouco. Então, no caso dos jurados, gente, no caso dos jurados, eles simplesmente votam. Eles não têm que fundamentar. Ou eles condenam no conjunto, tá? Estou dando o resultado final já. Ou eles condenam, ou eles absolvem, sem necessidade de fundamentar, como fala lá no inciso 9º do artigo 93 da Constituição, tá? Claro, eu não vou colocar qualquer um ali. Estou colocando representante do povo que seja minimamente, né, idôneo, com preparo, né, com um mínimo de vocação aí, tá? Porque é uma situação mais complicada, né? Tá certo? Então, olha só. Existe também preparo no campo jurídico e psicológico, tendo em vista tratar-se de pessoas leigas. Eu não estou falando com profissionais da área jurídica. Tudo bem que possa ter um ou outro ali até formado em direito, né? Mas, no geral, a gente concebe que aquele corpo de jurados, gente, são pessoas leigas. Elas estão refletindo, na verdade, os interesses da sociedade. Estão defendendo os interesses. São o espelho da sociedade. É a voz do povo naquele momento. Não se pode impedir a defesa de levantar nova tese sob pena de ferir o princípio da plenitude de defesa, tá? Então, a defesa, então, ela tem uma certa liberdade aí nesse sentido. As decisões do Tribunal do Júri não devem ser revistas quanto ao mérito por tribunais togados, a não ser que nós tenhamos erros, né, grosseiros. É crucial a defesa plena, portanto, porque depois eu não vou rever mérito, tá? Tranquilos? Outro fator importante, né, que fundamenta o Tribunal do Júri é o sigilo de votações. O sigilo de votações. Tá aqui, ó. Né, o Código de Processo Penal, no artigo 485, parágrafo 1º, né, após a leitura e explicação dos quesitos em plenário, não havendo dúvida a esclarecer, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão oficial de justiça, dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedido à votação sigilosa. E o princípio da publicidade? Não é? Você poderia perguntar, tá? Então, o julgamento pelos jurados se dará em plenário do júri, esvaziado ou em sala especial, longe dos olhares do público, que continuaria em plenário, aí ele se desloca para uma sala especial, tá? Só que as votações, né, quem votou o quê, elas são sigilosas, até para preservação da integridade dessas pessoas, tá? E aí, obviamente, o artigo 93 do seu inciso 9º, ele prevê essa possibilidade de determinados atos terem a presença, né, da população aí, ou de alguns interessados, limitada, tá? Mas isso está longe de ser algo extremamente secreto, hermético, né, totalmente fechado, porque as pessoas que lá dentro estão também representam parte da população. Nós temos funcionários aí que trabalham ali, né, no fórum e tudo mais, tá? Então, não é uma coisa totalmente assim, né, secreta, tá? Certo? Então, lá no inciso 9º, ele diz que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. É importante isso. E fundamentadas todas as decisões, tá? Então tem um problema, né? Que no Tribunal do Júri não precisa de fundamentar, o jurado não vai explicar, né, com fundamentos em teses jurídicas, por que ele está votando pela absolvição ou pela condenação, tá? Sob pena de nulidade, podendo, aí eu grifei, né? Podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes, a seus advogados, ou somente estes, tá certo?
em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse, né, público à informação, tá? Então, isso, na verdade, é uma questão de que lá eu não estou trazendo hermeticamente uma questão, né? Não estou tornando público, ela vai ser divulgada na sequência, inclusive. Eu só vou preservar a imagem, né, a integridade das pessoas que votaram, tá? Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Olha só um outro detalhe constitucional, inclusive. Olha só um detalhe constitucional aqui, ó. O artigo 5º, né? No inciso 60, inclusive, né? Redondinho aí, 60, ó. O LX, né? A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social assim o exigirem, né? Então, a liberdade e isenção dos jurados para proferir o veredito são de extremo interesse público. E lá temos pessoas trabalhando, né? E, obviamente, pessoas do povo, tá? Pessoas do povo, né? Não é secreto. Eu tenho sigilo da votação apenas, como eu disse, para preservar a integridade das pessoas, tendo em vista ser acompanhado pelo órgão acusador, o MP, que defende interesses sociais, pelo assistente de acusação, pelo defensor público, né, pelos funcionários judiciários, sendo conduzido pelo juiz. Então, são todos representantes do povo nesse sentido. Então, não há aí algo secreto, inviolável, hermético, né? Eu tenho sigilo de votação, basicamente isso, né? E lá no inciso 38, na linha B, assegura-se o sigilo de votações, não é do voto em si, né? Tá certo? Então você tem essa questão, tá? A Lei 11.689 impôs a apuração dos votos por maioria sem a divulgação do quórum total, tá? Então, basicamente, isso eu não fico sabendo quem votou o quê, né? Tudo bem? Agora, na sequência, é importante lembrar de uma coisa. Lembra que o veredito do Tribunal do Júri é soberano. É a última palavra, a palavra do povo, né? Então você tem aí uma legitimidade, olha só um detalhe, hein? Você tem uma legitimidade extraída do povo, tá? Então olha só que importante, né? Então vamos lá para a soberania dos vereditos. Opa! Tá, soberania dos vereditos. O veredito popular é a última palavra do que eu acabei de falar agora. O veredito popular é a última palavra. Certo? Não podendo ser contestada quanto ao mérito por qualquer tribunal togado. Aí eu falei, assista lá o caso dos irmãos Naves. Cheio de erros, né? Os jurados decidem de acordo com sua consciência e não segundo a lei. Olha só que é muito importante, porque são juízes não togados, são juízes leigos, representantes, amostras extraídas do seio da sociedade. Tá? Então, isso é fundamental, né? Lá no 472 do CPP, formado o Conselho de Sentença, o presidente, levantando-se e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação. Tem um juramento ali, né? Deixa eu admitir aqui nossa colega. Tem um juramento, está escrito lá no 472, né, do Código de Processo Penal, tá? Então aqui se você vai ao 472, você vai encontrar essa exortação aí, né? Esse juramento aí, ó. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: assim o prometo. Então, olha que curioso, né? Você tem uma promessa aí. E ele não está falando dos ditames da lei, ele está falando dos ditames da justiça e aquela percepção de justiça que o corpo social possui, tá?
né, o jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo. Beleza. Então, aí você tem no 472, né, essa exortação em que o jurado promete, né, cumprir aí os ideais de justiça, tá? Então, é importante, tá? Beleza. Bom, e erro do júri, é possível? Lógico, né? Lógico que é possível ter erro se o júri errou. Primeira hipótese, errou ao avaliar à sua maneira, lógico, as provas exibidas em plenário pelas partes. No máximo, valendo-se do duplo grau de jurisdição, ocorrerá uma apelação e, provida a apelação, nós teremos outro conselho de sentença promovendo a devida revisão do julgamento anterior, tá? Então, pode ser revisto, lógico, havendo erro, tá? Hipótese 2. Né? Errou porque não lhe foram oferecidas todas as provas, logo, existe prova inédita, o que tornaria indispensável outro julgamento. Basta que o tribunal, em apelação ou em revisão criminal, remeta o caso a novo júri, tá? E aí a fala do Ricardo Vital de Almeida, né? Patrimônio da cidadania e garantia fundamental. A soberania dos vereditos do júri está acima de quaisquer pretensas justificativas que possam permitir sua negação. Então, nesses casos, está havendo outro júri por causa do erro, mas não havendo nenhum tipo de erro, aí eu tenho, lógico, uma soberania, né? Questão de prerrogativa soberana não é uma questão de infalibilidade, tá? Então, pode falhar e aí vai continuar tendo soberania, tá bom? É importante você lembrar desse detalhe. Então, pode ter. Ali não é que eu tenho um definitivo, né? Tá? Então, o Superior Tribunal Federal diz o seguinte: ó, se o Tribunal Popular, juiz natural da causa, com base nos depoimentos de testemunhas ouvidas em juízo, entendeu que o réu cometeu homicídio em sua forma privilegiada após injusta provocação, não cabe ao Tribunal de Justiça de São Paulo substituir esse entendimento por julgar que há provas mais robustas no sentido contrário à tese acolhida. Isso é um HC lá de 2007, entendeu? Então, mesmo havendo provas robustas contra o réu, né, o STF está dizendo que não, que já foi votado e ponto final, tá? Tá certo? Então, mas em benefício, alguns vão criticar, mas em benefício do réu pode, né? Tá certo? O STJ, né, diz o seguinte: esta colenda turma tem se posicionado de forma muito criteriosa em defesa da manutenção das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, impedindo que o Tribunal de Justiça viole o princípio da soberania. Olha só, vou repetir: impedindo que o Tribunal de Justiça viole o princípio da soberania dos vereditos. A caracterização da violação do referido princípio implica a adoção pelo Tribunal de Justiça de uma das versões alternativas e verossímeis em contraposição àquela aceita pelo júri popular, estando, de outra parte, a decisão em completa dissociação com o conjunto probatório produzido dos autos, caracterizando a arbitrariedade dos juízes, ou dos jurados, né, que são os juízes não togados. Deve o Tribunal de Justiça, portanto, anulá-la sem que isso signifique qualquer tipo de violação dos princípios constitucionais, inclusive da soberania dos vereditos, tá? Tranquilos? Competência, o último quesito, a última garantia lá constitucional. A competência para se julgar os crimes dolosos contra a vida. Competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, tá? Então, o artigo 5º, no inciso 38, lá, né, na sua linha D, assegura a competência do júri para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, certo? Bom, e nesse sentido, aí alguém vai falar, mas só pode esses crimes, né? Bom, existem críticas nesse sentido fortes. Tem críticas nesse sentido fortes, não, que não seria só crime doloso, que lá estaria estabelecido a competência mínima, tá?
o que pode o mais poderia o menos nesse caso, tá? Então, ó, crime contra a vida, um bem, né, como a vida. Bom, mas tudo bem, vamos lá. Cláusula pétrea não sofre nenhum abalo caso a competência do júri seja ampliada. Ou seja, defende-se a ideia, a lógica, a possibilidade de se ampliar a competência, né, do tribunal do júri. E isso tem sentido, né? Principalmente com os crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida, tá? O STJ diz que a competência do tribunal do júri é passível de ampliação pelo legislador ordinário. No artigo 78 do CPP, né, na determinação da competência por conexão ou continência serão observadas as seguintes regras. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão de jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Quer dizer que ela poderia, portanto, com base no inciso 1º do artigo 79, ter a sua competência ampliada, porque está escrito isso literalmente aí. Está escrito isso literalmente. Tá? Está escrito literalmente isso aí, né? Tá certo? Então, esse é um quadro importante, né? Que a gente pode avaliar. A regra estabelecida pelo 78 no inciso 1º do CPP faz com que a competência constitucional do tribunal do júri exerça uma atração, como se fosse um imã. O tribunal do júri, a competência do tribunal do júri funciona como um imã, atraindo, né, a competência sobre delitos que apresentem relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra a vida, quer dizer, aqueles crimes relacionados aos crimes dolosos contra a vida. Para não pairar dúvida, eu coloquei para você aí a noção de conexão, tá? Você vai lembrar dos concurso, né, de pessoas, concurso de crimes, tá? Então, a conexão é a interligação entre duas ou mais infrações, levando a que sejam apreciadas perante o mesmo órgão jurisdicional. Ora, se eu tenho ligação entre esses crimes, né, que pode ser um contra o patrimônio, por exemplo, por que não, né, o tribunal do júri ter competência jurisdicional para julgar o crime conexo, que está relacionado com o crime doloso contra a vida, tá? Dando mais celeridade do feito, né? A gente que critica tanto a justiça morosa, lenta, porque imagina, vou julgar casos separados, cada um deles vai levar, né, um caminhão de anos para ser julgado, tá? Então, e evito, inclusive, as decisões contraditórias. Então, não faria sentido ficar julgando em separado. A lei não faz menção quanto à questão das investigações policiais. Alguns doutrinadores, alguns juristas entendem que não há, a princípio, reunião de inquéritos em razão da conexão, devendo cada um tramitar separadamente na circunscrição em que houve a consumação de cada infração, né? Como é o caso, né, de Nestor Távora, que defende essa possibilidade, tá? Outros, como o Guilherme de Souza Nucci, destaca que, sendo útil ao esclarecimento, e ele é juiz, né? Ao esclarecimento e busca da verdade real, pode-se providenciar a sua união em uma só delegacia ou departamento policial, desde que conte com autorização judicial, ouvindo antes o MP. Tá? Quer dizer, seria muito mais célere, gente, seria muito mais razoável, seria muito mais, como eu disse, célere e justo, que evitariam contradições aí nessa história toda. Perfeito? Perfeito? Então, olha só, vamos avançando. De acordo com a doutrina, de acordo com as teorias, com os nossos livros, a conexão se divide em 3 espécies: intersubjetiva, objetiva e instrumental, tá? Mera formulação teórica. Fala-se em interconexão, em conexão intersubjetiva, quando houver necessariamente vários crimes e vários agentes. Vários crimes, vários agentes. Você está lembrando de concurso, né? Lembra? Formal, material, concurso de pessoas, né? Pouco importante se uniram em concurso, reciprocidade e simultaneidade.
tá? Então tá lá. Conexão intersubjetiva por concurso. 2 ou mais infrações, tá? Praticado por várias pessoas em concurso. Conexão intersubjetiva por reciprocidade. 2 ou mais infrações cometidas por 2 ou mais pessoas, umas contra as outras, todo mundo cometendo crime. Conexão intersubjetiva. Por simultaneidade, 2 ou mais infrações penais praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, sem qualquer ajuste prévio, sem uma saber da outra. Fala-se em conexão intersubjetiva ocasional. Tá? Bom, é bom ter noção disso, não ficar preso tentando memorizar isso, né? Tá? Por conseguinte, a conexão objetiva, lógica ou material, se revela quando o crime, né, nesse caso, é praticado para facilitar a execução de outro crime, ocultar ou garantir a manutenção da sua vantagem, né, ocultação de cadáver, essas coisas, e por derradeira, conexão instrumental, probatória e processual, né, que se concretiza quando a prova de um crime influencia na existência de outro, né? Então, esse, por exemplo, da ocultação de cadáver, né? São 2 crimes diferentes, tá? Bom, no caso da continência, olha só, passou demais. Continência é o vínculo que une vários infratores a uma única infração, ou reunião de várias infrações em um só processo por decorrerem de conduta única, ou seja, resultado de concurso formal de crimes, tá? Como o próprio nome indica, continência ocorre quando um fato criminoso contém outros, o que impõe que o julgamento de todos seja realizado em conjunto. Nesse sentido, né, artigo 77 lá do Código de Processo Penal, tá? Partindo dessa premissa, estudiosos do tema classificam a continência em objetiva e subjetiva. Subjetiva, quando 2 ou mais pessoas foram acusadas da mesma infração penal. Objetiva, quando os crimes são cometidos na forma dos artigos 70, 73 e 74, ou seja, quando eu tenho lá o concurso formal na aberratio ictius, né? Ok? Então tá lá, ó, crimes que poderiam ser de competência do tribunal do júri, aquela crítica que eu falei, né? Aquela crítica, tá? Se o tribunal do júri é uma representação da população, dos seus interesses, dos seus ideais de justiça, não é? Seria razoável que os crimes cometidos, né, contra os interesses transindividuais também pudessem ser julgados pelo tribunal do júri, como acontece com os crimes ambientais. Eu fiquei muito, como é que eu falaria? Chocado, muito abalado até. Que agora há pouco nós tivemos a divulgação desses vídeos aí da reunião ministerial. E, curiosamente, não me choca essa questão muito do Moro com o Bolsonaro, mas me chocou muito a questão do Ricardo Salles, né? Querendo aproveitar toda essa brecha deixada pelo alarde, pela pandemia, né, e todos os seus impactos, para reduzir, para flexibilizar, né, as leis ambientais no país, tá? Isso é lamentável, né, que numa cortina, usando tudo isso, né, como uma cortina de fumaça para viabilizar interesses, né, na Amazônia. Eu estou falando isso que eu dei aula de direito ambiental hoje cedo, né? E lamentavelmente esse é um quadro que me abala muito, né? Então tá lá, ó. Aqueles que afetam interesses difusos de meio ambiente, né, de terceira dimensão, os crimes ambientais, crimes contra as relações de consumo, são, né, esses transindividuais, tá? E aí, o crime de genocídio poderia entrar nessa lógica também. Porque eu pego o crime de genocídio, não sei se você já viu essa lei 2889, quando chega ali no final, né, eu vou punir o indivíduo com base nas punições lá do Código Penal, tá? Essa lei me manda para o Código Penal para estabelecer as punições. Então, eu só coloquei para ilustrar o que era o crime de genocídio. Não sei se vocês já fizeram
a direito internacional, né? Lá no direito penal, né? Eu comento lá na teoria do crime, eu comento lá no artigo 7º, inciso 1º, a linha D. Lembra do que fala o artigo 7º do Código Penal? Fala da extraterritorialidade, né? A possibilidade de aplicar a lei penal brasileira aos crimes praticados fora do território nacional. E aí, no inciso 1º, nós temos os incondicionados. Lembra disso? Né? Quando o crime é cometido contra a vida e a liberdade do presidente da República, na linha A do inciso 1º do artigo 7º do Código Penal, quando na linha B, né, é cometida contra, né, a fé pública, né, ou o patrimônio de entes como a própria federação, o Distrito Federal, os estados, né, os municípios e tudo mais. Na linha C, contra a administração pública por quem esteja a seu serviço, inclusive fora do Brasil. E na linha D fala do crime de genocídio, né? Que esses são incondicionados. Quer dizer, eu tenho que. Independe de qualquer coisa, inclusive do sujeito entrar no Brasil, não precisa. Né? A aplicação da lei tem que ser a lei brasileira, tá? Quem com a intenção de destruir. Então, nesse caso aí, é extraterritorialidade incondicionada, viu? Esse crime aí. Genocídio, né? Quem com a intenção de destruir, no caso perpetrado por brasileiro ou por pessoa residente no Brasil, tá? Tem que deixar claro que senão os genocídios lá para fora não tem nada a ver com o Brasil, né? Então tem que ser perpetrado pelo brasileiro ou por morador, né? Estrangeiro, mas morador do Brasil, tá? Quem com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal, matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo, inclusive matando essas crianças, né? Ainda na barriga da mãe, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Nós temos situações lamentáveis na humanidade com relação a isso, tá? Então, beleza. Então, isso seriam as possibilidades aí, né? Mas, infelizmente, não é bem assim que funciona, tá bom? Pelo menos por enquanto, tá? Bom, o júri é um direito e uma garantia humana fundamental, tá? O júri é um direito e uma garantia humana fundamental. Direitos humanos fundamentais são materiais ou formais, tá? É muito interessante essa discussão. Materiais são os essenciais à existência humana, como pessoas individualizadas, direitos de primeira dimensão, cuidadas e respeitadas pelo Estado. Por exemplo, o direito à vida, liberdade, segurança, inscritas lá, por exemplo, no artigo 5º da Constituição, né? Que são invioláveis. Sem direitos fundamentais, o ser humano não estaria inserido em um Estado democrático de direito. Aqueles críticos, né? Lembra que você tem várias pessoas falando, né, contrário a isso? Porque não entendem. Então, assim, até a gente não pode culpar uma pessoa que está falando alguma coisa que ela não entende. Então, para que, né, se debater com uma pessoa que não está falando coisa com coisa? Você que é estudante do direito, você sabe, né, o que nós estamos falando aqui agora, tá? Que a Constituição me garante um Estado democrático de direito, mas eu só vou ter um Estado democrático de direito se direitos fundamentais, materiais, né, que são essenciais à nossa existência, forem consagrados, como o direito à vida, por exemplo, a liberdade, a segurança, tá? Os formais, né, são as posições subjetivas do indivíduo, previstas também na Constituição, ainda que não sejam fundamentais à existência. Lógico, então você tem direito à vida, esse é um direito fundamental. Alguns deles, como o direito, coloquei no artigo 5º, inciso 58, né, o direito a não ser criminalmente identificado. Ora, isso, você não vai perder sua vida em decorrência disso, né? Você não deixa de existir em função disso, tá? Mas eles são fundamentais, são importantes para nós. Embora, né, eu não tenha a sua... seja presa a minha existência à consecução deles, mas eles são fundamentais. Garantias humanas fundamentais são materiais ou formais, portanto, tá? Então, alguns são essenciais para eu existir, outros complementam essa existência. As materiais são as salvaguardas instituídas pelo Estado para fazer valer o direito humano fundamental. Então, nós temos direitos humanos fundamentais, consagrados ao longo da história,
direitos naturais, lembra do justnaturalismo, direito à vida, por exemplo. Né? Sem elas, o direito individual pode perecer. Tá? Então, do que adianta você ter o direito a uma identificação se você não tem mais a vida, né? Então, isso é importante. Então, no caso, a liberdade individual é um bem jurídico essencial. Se a liberdade é um bem jurídico essencial, justifica-se, portanto, a plenitude de defesa, por exemplo. Entendeu? No tribunal do júri. Por exemplo, instaurando-se um processo crime contra alguém, é indispensável conceder-lhe a segurança de ter ampla defesa. Olha só, que a liberdade é essencial. E quando eu tenho um processo, essa pessoa passa a ter direito, portanto, a uma ampla defesa. No caso do tribunal do júri, é uma plenitude de defesa. Tá? Olha o que eu falei agora mesmo para você. Ó. Dessa forma, quando eu tenho um processo e a pessoa passa a ter o direito de uma ampla defesa no tribunal do júri a uma plenitude de defesa, quando eu vou aplicar a pena de restrição da liberdade, ó, dessa forma, pode-se restringir a liberdade da pessoa, porque é inviolável, mas ela cometeu um crime. Ela teve todas as garantias legais para se defender, não teve jeito, foi condenada, e a pena, portanto, ela é legítima. A aplicação da pena é legítima. As garantias formais são as que constam do texto constitucional. Porém, se forem extraídas, não implicam necessariamente perecimento de direito humano material. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada, artigo 5º, lá do 61, né? Então, claro, você tem essa perspectiva. Beleza? O tribunal do júri é uma garantia fundamental. O tribunal passou demais. O tribunal do júri é uma garantia fundamental, né? Então, formal. Não é garantia individual essencial. Tá? Se fosse um tribunal indispensável à democracia, deveria julgar muito mais do que os crimes dolosos. Então, isso é um aspecto importante para nós. Que aí eu falei para você, pode julgar lá o genocídio, pode julgar crimes transindividuais aí, difusos, né, que protegem bens difusos. Tá? Nos Estados Unidos, o júri é uma garantia individual material, tá? Importante, porque o sistema é outro também, né? No Brasil, o Tribunal do Júri consta no artigo 5º, inciso 38, né, como garantia ao devido processo legal para julgamento de autores dos crimes dolosos contra a vida, né? O júri pode ser considerado um direito humano fundamental? Pode, né? Olha só o que nós falamos aqui, ó. O júri pode ser considerado um direito humano fundamental por causa da participação do povo nos julgamentos proferidos. Tá? Então, o Tribunal do Júri figura como uma instituição a funcionar com regularidade, garantindo, inclusive, a segurança jurídica, permitindo que qualquer cidadão idôneo, né, maior, imputável, tá, tome parte nos assuntos de um dos poderes. É uma participação popular junto ao poder, né? Ao poder judiciário, mesmo ele não sendo membro do judiciário. O juiz no Brasil não é eleito pelo povo. O juiz passou num concurso. Nos Estados Unidos, os juízes são eleitos pelo povo. Então, ele traz a legitimidade do povo. Aqui, a legitimidade, né, do julgamento proferido, da sentença proferida pelo juiz, vem do cumprimento fiel dele em relação à lei. Tá? E a lei, obviamente, é votada por representante do povo, então, óbvio, né? São aquela coisa do poder exercido, né, por meio dos representantes legais do povo lá na Constituição. Né? Tá certo? O jurado vota pela condenação ou pela absolvição do réu, conferindo poder e responsabilidade. É um sentimento de civismo, não é nacionalismo. Cuidado, isso é perigoso, tá? Nacionalismo são sentimentos violentos, né? E que levam a mecanismos de conflitos, separatismos. Olha o que você viu aí, ou ainda vê lá na Catalunha, tá parado por causa do Covid. A Catalunha na Espanha, olha a questão dos bascos, né? Os bascos lá na Espanha também, então eles são mais violentos ainda, ataques terroristas ao longo aí da segunda metade do século XX até a primeira década agora do século XXI, para
em nome de um nacionalismo. Então, o nosso não é nacionalismo, pelo menos não deve ser. Tá? Obviamente, né, civilidade, obviamente patriotismo e assim por diante. O júri é direito e garantia humanas fundamentais formais, no caso do Brasil, tá? Importante essa discussão aí. Do ponto de vista histórico, eu já falei algumas coisas na aula passada, né? Que o júri, a feição que nós temos hoje, ele nasce na Inglaterra em 1215, com a Carta Magna. Lá na Palestina, terra de Jesus Cristo, né, onde é Israel hoje, havia o Tribunal dos 23. Falamos disso no Império Romano, né, também, né? Quem teve aula com, acho que vocês não fizeram comigo, né, história, fundamentos históricos do direito, né? Aí tem essa história do direito romano, né? Nós temos tribunais aí dos 23, nas vilas com população superior a 120 famílias, tá? Instituto conhecido desde a Antiguidade Clássica, envolvendo Roma, Império Romano e Grécia Antiga. Na Grécia, desde o século IV a.C., Tribunal de Eliastas era a jurisdição comum, reunidos em praça pública. Imagina, né? Que cena. Mas a população bem menor, né? Outro momento da história, né? Estou falando de antes de Cristo. Roma durante a República, que é uma das fases do Império Romano, né? Para quem não lembra, o júri atuou sob a forma de juízes em comissão, são as questiones, né? Isso deu certo durante um tempo. Depois, já no finalzinho do Império Romano, o direito penal voltou àquilo que era, né, o que a gente pode generalizar, com aquele direito penal cruel, com penas degradantes, né, e tudo mais. A propagação do tribunal popular pelo mundo, esse é o tribunal do júri, é popular, né? Pelo mundo ocidental, teve início em 1215. E aí, gente, essa consideração aí, lá do rei da Inglaterra, né, o João Sem Terra, ninguém poderá ser detido, preso ou despojado de seus bens, costumes e liberdades, senão em virtude de julgamento de seus pares, segundo as leis do seu país. Olha que coisa interessante. Quando você vai estudar direitos humanos, os direitos humanos vão colocar isso aí como um dos grandes momentos da história de evolução dos direitos humanos, a Carta Magna. Quer dizer, se você volta na história, você vai ver algo similar com, sei lá, a regra dourada, né? Lembra da regra dourada, né? Eu não vou fazer ao outro aquilo que eu não quero que ele faça a mim. Isso é uma regra de ouro aí da humanidade, essa ideia de você respeitar o outro, né? Ou ainda para aqueles que vão partir para o segmento dos mandamentos, né, de Deus, né? Não matarás, né, e tudo mais. Então, esse é um quadro também de respeito ao outro. Então, olha o papel que a religião teve e ainda tem na história do planeta, né? Então, bom, mas a Revolução Francesa traz grandes avanços. Olha só, 1789, né, a queda da Bastilha, que era uma prisão política. Nós estamos acabando com uma série de problemas, né, ligados à arbitrariedade do Estado absolutista. E os juízes, obviamente, seguiam aquilo que estabeleciam os reis. Então, combate às ideias e métodos esposados pelos magistrados do regime ou dos regimes monárquicos, estou falando só da França, mas de todo aquele lugar, né, de todos aqueles lugares onde eu tenho, né, aquelas monarquias com déspotas, né? Estabelece-se, portanto, o júri lá na França, com os ideais de liberdade e a democracia para uma série de outros países europeus. Então, há uma conquista ocidental muito forte. Quer dizer, até hoje você vai ver em alguns países, lá no Irã, por exemplo, e tem outros que você tem pena de morte por apedrejamento. Quer dizer, que coisa mais medieval isso, né? Não dá para, né, conviver com isso, né, nos dias de hoje, né? Mas ainda temos. O objetivo era substituir o judiciário, aquele judiciário totalmente alinhado àquelas, né, aquele absolutismo, né, aquela arbitrariedade, né, daqueles tiranos. Tá? Muitos, a maioria eram tiranos para se manter no poder, formados por magistrados vinculados à monarquia. Espalhou-se pelo resto da Europa como ideal de liberdade e de democracia.
Então, o tribunal do júri, ele entra com essa perspectiva. Porque quero o povo em momentos em que eu tenho regimes totalmente absolutos. O Estado sou eu, de Luís XIV, quer dizer, quem é o povo? É o pagador de imposto, é o que vai carregar tudo nas costas. Quer dizer, o que nós fazemos até hoje, só que com essa sensação de que, aparentemente, somos livres numa sociedade né, que se constrói como um Estado democrático de direito, extremamente abalado em suas instituições, em suas relações políticas, né? O Poder Judiciário não era independente, dessa forma o julgamento do júri apresentava-se como justo e imparcial, tendo em vista ser produzido pelo povo, por nós, né? E no caso do Brasil, 18 de junho de 1822, quer dizer, o Brasil nem é independente ainda nesse momento, né? A independência é oficialmente marcada aí com 7 de setembro desse mesmo ano, tá? Decreto do príncipe regente. Instalou-se, portanto, o Brasil, o Tribunal do Júri, né? Influência de países europeus, não de Portugal, porque Portugal não tinha, sobretudo a França, tá? Do Napoleão Bonaparte, que inclusive estava perseguindo a família real, né? E em 1808 vieram para o Brasil, tá? Bom, o júri no Brasil, como é que era, né? Ó, o júri no Brasil era composto por 24 cidadãos. Bons, honrados, inteligentes e patriotas, prontos para julgar delitos de abuso da liberdade de imprensa, né? Olha, como é que seria isso hoje, hein? Fake news para todo lado. As decisões eram passíveis de revisão pelo príncipe regente. Olha que legal. 1824, primeira Constituição, logo em seguida veio o Código Criminal, né, do Império, do período imperial, Brasil já independente, artigo 151, capítulo único, título 6, assuntos cíveis e criminais. Com a proclamação da República, já no finalzinho do século XIX, né, nós temos aí em 1890 a manutenção do júri, já na República, o Brasil republicano, a primeira república, tá? Júri federal, tá? Constituição de 34. Veja, década de 30 eu tenho duas constituições, estamos na fase ditatorial de Getúlio Vargas, tá? Tido como populista, inclusive. Em 34 inseriu-se o júri no capítulo referente ao poder judiciário. Em 37, retirado do texto constitucional, né? Nós estamos falando aí de uma ditadura, né? Getulista, tá? Em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, um novo cenário se abrindo aí para o Brasil, né? Nós temos uma Constituição considerada democrática, de Eurico Gaspar Dutra, né? Ressuscitou o Tribunal Popular, inserido no capítulo Direitos e Garantias Individuais, e é interessante que mantém-se até hoje, passando pelos militares em 67, que manteve a instituição no capítulo sobre Direitos e Garantias Individuais, tá certo? E esse é o quadro importante que nós temos aí nesse cenário, tá? O júri, ele está disciplinado, gente, ali no artigo, no Código de Processo Penal, claro, né? Quando a gente vai para o artigo 406, tá? Em diante, tá? Então vamos só dar uma repassadinha por ele aí, rapidinho, né? Que a gente já vai caminhando aí para análise da lei, ó, da letra da lei, procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri. Vamos ficar atento a isso que eu estou deixando sempre aí, que são as partes em azul. Pode estar em preto também, mas essa informação é importante para a gente ter noção de quando é. Sabe por quê? Porque nós temos algumas mudanças institucionalizadas recentemente, ou instituídas até, melhor dizendo, pelo pacote anticrime, né? Que nós vamos falar sobre isso, tá? Tudo bem? Nós vamos falar sobre isso, sobre as mudanças do Tribunal do Júri, né? Que nós tivemos aí com a lei que estabelece essas mudanças aí, né? O juiz, no artigo 406, olha, da acusação e da instrução preliminar, o juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a acusação por escrito no prazo de 10 dias. Você vai perceber, gente, que durante essa fase da acusação e da instrução preliminar, é muito, escuta o que eu estou falando, é muito similar ao que eu tenho lá, né, no procedimento ordinário. Tá? Eu vou fazer aqui a passagem rápida para você perceber isso. O prazo previsto no caput desse artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado, né, ou defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital, tá?
Então você vai percebendo que está muito parecido com o que tem lá no procedimento, né, ordinário. Sumário também, né? Sumário também, né? Lembra? A acusação deverá rolar testemunhas, mas lembrando que aqui nós estamos no especial. A acusação deverá rolar testemunhas até o máximo de 8 na denúncia ou na queixa. Desculpa. O parágrafo 3º, na resposta. Que resposta é essa? Resposta à acusação. O acusado, então, poderá arguir preliminares. Lembra que ele vai buscar, posso buscar, né? Não é que ele vai conseguir, mas eu posso buscar absolvição sumária. Então, na resposta à acusação, o acusado poderá arguir preliminarmente, alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecendo documentos, justificações, especificar provas pretendidas, arrolar testemunhas até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo a sua intimação quando necessário. Olha aí o papel da intimação. No artigo 407, as exceções serão processadas em apartado, né? A gente já falou sobre isso. Aí o artigo 95 a 112 fala de exceções. O 408, não apresentada a resposta do prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-lo em 10 dias, concedendo vista dos autos. No 409, apresentada a defesa, o juiz ouvirá o MP ou querelante sobre preliminares e documentos em 5 dias. 410, o juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização de diligências requeridas pelas partes no prazo máximo de 10 dias. Né? Ainda tem mais, tem o 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, lembra dos procedimentos, que o juiz inclusive tem que garantir isso, bem como aos estabelecimentos dos peritos, esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. Os esclarecimentos serão produzidos, né, dos peritos, aliás, dependerão de prévio requerimento, tá? E de deferimento, obviamente, pelo juiz, mas as provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, tá? Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, disposto no 384, né? E as alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo, né, de 20 minutos, tá? Então, lembrando bem aqui, que lá no 384, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência da prova existente dos autos, de elementos ou circunstâncias de infração penal são não contida na acusação, o MP deverá aditar a denúncia ou a queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado um processo de crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente, tá? Então temos aqui, né, essa perspectiva de aditamento, tá? Então é importante pensar nisso. Ainda aí, havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual, né? Ao MP, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogados por igual período ou tempo de manifestação da defesa. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova é faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Tá? A testemunha que comparecer será inquirida independentemente da suspensão da audiência, observada, em qualquer caso, a ordem estabelecida no caput do artigo. Tá? Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão ou fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Os procedimentos será concluído no prazo máximo de 90 dias, tá? E aí nós temos a formação da culpa no procedimento do júri, tá? Olha só que importante, ó, delitos dolosos contra a vida, quando ocorrem, são investigados pela polícia na fase pré-processual, na fase do inquérito policial, né? Encontradas provas suficientes de materialidade e autoria, o MP, então,
oferece a denúncia, né, ou queixa, no caso querelante, em ações privadas, inaugurando a fase da formação de culpa. Tá? Diante do juiz togado, colhem-se provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, garantidos o devido processo legal nesse caso. Ao fim da instrução, é o que eu te falei aí, ó. Aí é o que eu te falei aí. Semelhante ao procedimento comum. Então, procedimento comum, lá no ordinário, no sumário, o juiz, então, poderá avaliar a admissibilidade da acusação. Ou seja, se é viável ou não enviar o acusado à apreciação dos jurados. Então, na verdade, o juiz togado, ele vai avaliar se aquele caso seria, né, de uma apreciação pelos jurados no tribunal do júri. Tá? Então, a formação de culpa vem nesse sentido. Antes que um processo seja oferecido à avaliação dos juízes leigos, há, portanto, a avaliação, né, o referendo, o crivo de um magistrado togado, tá? Então, ele tem essa missão aí de fazer... É uma filtragem, é uma triagem, né? Olha só. O magistrado tem a missão de filtrar os casos nos quais existam provas mínimas para que o júri se reúna decidindo a sorte desse sujeito acusado, separando os outros em que fica evidente a carência de provas, devendo ser encerrada a instrução até que novas provas surjam, tá? Então, procedimento do júri, a instrução criminal segue o rito estabelecido aí no 406 ao 412, foi o que nós fizemos a leitura agora mesmo, até que atinja a fase peculiar aí prevista no 413 ao 419, tá? Aí nós teremos aqui, nesse caso, né, da pronúncia, da impronúncia e da absolvição sumária, tá? Então, do 413 ao 419, né, da pronúncia, da impronúncia ou da absolvição sumária, tá? Então é importante isso, né? Procedimento especial do júri e a fase de avaliação da admissibilidade da acusação. Olha só. Lei 11.689, em 2008, deixou claro ser o procedimento do júri um rito especial. Então, isso está na lei, tá? Então, o fato de ser um procedimento especial. Bom, recebida a denúncia ou a queixa, né? Rol de testemunhas, até 8, o juiz determina a citação do réu para responder nos termos da acusação. Beleza. Resposta à acusação na defesa prévia deve ser oferecida por escrito em 10 dias, né? Artigo 406, caput do CPP. Beleza? Computam-se esse prazo a partir da data de citação ou do comparecimento do acusado ou do seu defensor. Onde que está isso? 406, parágrafo 1º. Na defesa prévia, todas as possibilidades para quê? Para tentar conseguir, obviamente, a absolvição sumária, lembra disso, né? Tá? Falamos isso várias vezes lá no procedimento comum. O acusado pode alegar tudo o que interessa à sua defesa, incluindo arguição preliminares, levantamento de eventuais vícios ou falhas que poderiam ocorrer até o momento, oferecimento de documentos, justificações, bem como especificar prova, arrolar testemunha até 8, qualificando-as, requerendo a sua intimação, né, se for preciso, conforme o parágrafo 3º do artigo 406 também, tá certo? Tá? Aí, obviamente, entramos lá no 413, tá? Eu vou tomar uma água aqui e vou fazer a chamada, tá bom? Tá certo? Vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou fazer a chamada pelo cantinho aqui do meu vídeo, tá? E aí qualquer coisa, fica atento, não precisa responder não, mas assim, fica atento se eu falei ou não o seu nome, eu vou falar o nome aqui, tá? Que eu tô lendo ali, ó. Por exemplo, o André Mundim tá presente, tô colocando presença. A Antoniara tá presente. A Bruna Cristina, presente. Cleomar está presente. A Joana. A Karina. O Leonardo
Venâncio. Leonardo, eu vou colocar aqui. Mas eu sou da turma de... Boa noite, professor. Beleza, você é da outra turma, né? É. De terça-feira, né? Isso, entrei para um reforço mesmo. Tá. Ô, Leonardo, tá tudo bem com suas notas, né? Porque o pessoal, só aproveitando que você fez a observação, gente, todo mundo que estava com pendência de nota aqui do primeiro bimestre, eu já resolvi lá no portal, tá? Então, se for o caso de alguém, talvez não apareça ainda para você, mas eu já resolvi, tá? Então, se foi o nome depois, essas coisas já está resolvido. Então, ô Leonardo, obrigado, viu, por ter avisado. Ok, agradeço. Turma de terça. Questão depois a gente fica doidinho procurando, né? Então, é bom você avisar mesmo. Luciana Almeida. Luiz Henrique. Maria Tereza. Maiara. Deixa eu baixar aqui. Milene. Odenir. Renata Souza e Ruiter. Maravilha, gente. Sexta-feira aí nós estamos assim, não temos sala cheia, né? Não tem jeito aí, mas se passa dos 50% para mim já tá bom demais, né? E eu vejo que tem alguns que são regulares aqui conosco, então isso é bom, né? Na verdade, bom seria aquela aula presencial mesmo, mas, né, na medida da imposição aí da epidemia e tudo mais, nós temos esse pequeno problema, né? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá?